E é quase irônico a gente observar a nossa rotina atual, sabe? A humanidade construiu um mundo ultraconectado, Completamente. cheio de aplicativos de produtividade, terapias de toda sorte, metodologias ágeis de gestão de tempo. E mesmo assim, os níveis de esgotamento e ansiedade parecem bater recordes todos os dias. Sim, é uma contradição enorme. Diante de todo esse arsenal tecnológico e científico, é fascinante constatar que textos escritos há milhares de anos continuam sendo, neste exato momento, a ferramenta número 1 de milhões de pessoas para lidar com o burnout. O burnout, a ansiedade crônica. Exato. Aquela sensação sufocante de que a gente perdeu completamente o controle das nossas vidas. E é exatamente essa dinâmica que vamos explorar no nosso mergulho de hoje. O nosso material base para essa análise profunda é a transcrição de um vídeo imensamente popular do YouTube. O título é Oração da Noite de Hoje, publicado no canal do pastor Antônio Júnior. E acho que é bom a gente deixar as regras do jogo bem claras logo de cara. Com certeza. A nossa proposta aqui não é de forma alguma endossar, validar ou tomar partido nas visões religiosas apresentadas nesse material. O nosso objetivo é puramente analítico. Vamos examinar os mecanismos por trás dessa mensagem. É uma dissecação mesmo. Isso. Queremos entender como o orador utiliza narrativas bíblicas clássicas e uma retórica religiosa muito afiada para construir uma estrutura real de conforto, uma resiliência psicológica para quem está acompanhando o conteúdo. No fundo, é uma aula de como a literatura antiga é reempacotada com muita precisão para tratar dores extremamente modernas. Dores como a solidão das grandes cidades. Solidão profunda, crises financeiras, síndromes do pânico e até problemas de saúde física. Certo, vamos desvendar isso. O texto é, na verdade, uma viagem muito bem estruturada por 3 passagens bíblicas específicas. Temos uma história do Evangelho de Lucas no capítulo 5, depois o famosíssimo Salmo 91 e, por fim, o Salmo 121. Uma curadoria muito específica. Sim, muito intencional. E o que logo salta aos olhos quando a gente lê a transcrição é a forma apaixonada, direta e quase urgente com que o orador reinterpreta essas passagens para o público atual. Não tem nenhum tom de aula de história distante, sabe? É uma aplicação prática para quem está ali do outro lado da tela procurando uma saída emergencial para a própria vida. O que é fascinante aqui é como o autor do vídeo constrói uma ponte formidável entre a angústia existencial contemporânea e essa literatura milenar. Ele faz isso exigindo da audiência uma mudança radical de perspectiva, algo que bate de frente com a cultura moderna. Bate muito de frente. Se a gente parar para pensar, a grande maioria dos discursos de autoajuda corporativa hoje foca em encontrar forças dentro de si mesmo. O lema é sempre assumir o controle, ser o protagonista. O orador do vídeo vai na contramão exata disso. Ele pede para soltar o volante. Exatamente. A mensagem central dele é a entrega total do controle. É a aceitação de que essa tentativa obsessiva de controlar todas as variáveis é a raiz de toda frustração. Na psicologia, chamamos muito isso de trabalhar a ilusão de controle, que é um dos maiores gatilhos para a ansiedade na vida adulta. E essa ideia do excesso de controle nos leva perfeitamente para a primeira narrativa explorada no material, que é a história de Simão Pedro, lá em Lucas 5. É impressionante como esse texto antigo captura tão bem a metáfora da nossa frustração profissional contemporânea, o nosso conhecido burnout. A exaustão completa. Sim, o orador descreve a cena com muitos detalhes. Pedro é um pescador extremamente experiente, um profissional que conhece cada centímetro daquele mar. Ele passa a noite inteira trabalhando de forma exaustiva. Ele joga as redes inúmeras vezes, faz tudo tecnicamente correto e não pesca absolutamente nada. Nada. É aquele retrato doloroso de quando todo o esforço humano, toda a técnica, os diplomas, as horas extras, simplesmente parecem não darem nada. Basta a gente tentar se colocar na pele de alguém que deu sangue por um projeto ou por um relacionamento e no final se deparou com umas mãos vazias. É o esgotamento total da lógica e do esforço próprio. A figura de Pedro ali está exausta, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E então, o texto apresenta a virada da história. Jesus entra no barco de Pedro e dá uma ordem que, do ponto de vista técnico e racional, soa como um absurdo para um pescador profissional. Lançar as redes de dia. Lançar as redes em águas mais profundas em plena luz do dia.
logo após uma noite inteira de fracasso. O material faz questão de destacar a relutância inicial de Pedro. Ele argumenta. Ele diz que já tentou de tudo, apresenta praticamente a carteirada de especialista dele, mas no fim decide obedecer contra a própria lógica. E o resultado descrito no texto é uma pesca tão absurdamente abundante que as redes começam a rasgar e os barcos quase afundam com o peso dos peixes. E a interpretação que o pastor faz desse evento no vídeo é muito cirúrgica. Ele não deixa a história apenas como um milagre antigo. Ele traz para o agora. Ele sugere, com todas as letras, que certas coisas na vida dão errado de propósito, apenas para que a atenção da pessoa se volte para o alto. Ele fala diretamente sobre estar em crise no casamento, em crise na empresa, com vontade de jogar a toalha. Ele usa a frustração milenar de Pedro para validar a dor atual de quem o escuta. Do ponto de vista comportamental, isso é brilhante. É o que chamamos de reestruturação cognitiva. O autor do vídeo usa o exemplo de Pedro para ensinar que o fracasso monumental não é uma derrota final e nem significa que a pessoa é incompetente. Pelo contrário, o fracasso é ressignificado como uma ferramenta pedagógica desenhada especificamente para quebrar a autossuficiência do indivíduo. Quebra o orgulho técnico, digamos assim. Sim, a mensagem é que a obediência nas pequenas coisas, mesmo quando isso parece loucura para a mente hiperracional moderna, é o verdadeiro gatilho para a resolução. A crise vira um convite para deixar de agir exclusivamente por conta própria e transferir o locus de controle para uma entidade superior. Mas espera, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Essa ideia de deixar de agir por conta própria e transferir a responsabilidade, não corre o risco de incentivar uma passividade nas pessoas? Do tipo, vou cruzar os braços e esperar o barco encher de peixe sozinho? Essa é uma observação excelente. E é aí que mora a nuance sutil da retórica do vídeo. A entrega que ele prega é a entrega do resultado, não da ação. Ah, entendi. Pedro ainda teve que pegar as redes pesadas, levantar, ir para águas profundas e jogar as redes novamente. O esforço físico continuou existindo, mas a pressão sobre o resultado final foi terceirizada. Psicologicamente, isso oferece um alívio imenso. O estresse esmagador não vem de trabalhar duro. Ele vem da crença de que somos os únicos responsáveis por garantir que o trabalho duro dê certo. É o peso da garantia, não do esforço. Exato. Quando o orador separa a ação do resultado, ele alivia a carga mental da audiência sem necessariamente encorajar a inércia. Isso faz muito sentido. E para ilustrar ainda mais esse peso da autossuficiência, o texto cita de forma muito interessante um trecho de uma música de um cantor chamado David Quillan. A letra diz assim: "Eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência, mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer." Uma letra bem profunda. Muito. O pastor usa essa música para martelar a tese de que o ato de crescer, de assumir a capa do adulto independente que resolve tudo, traz uma falsa sensação de controle que só adoece a mente. A verdadeira paz estaria em aceitar uma dependência quase infantil. E essa formulação retórica é poderosíssima porque ela valida uma vontade secreta que quase todo adulto tem. A vontade de não ter que decidir nada por um dia inteiro. A exaustão moderna vem, em grande parte, da chamada fadiga de decisão. Ao enquadrar a independência adulta não como um troféu, mas como a fonte do sofrimento, o orador oferece um salvo-conduto psicológico. E a permissão para parar de lutar o tempo todo. É a permissão concedida para baixar as armas. A proposta de retornar a um estado onde não é necessário se apoiar no próprio entendimento atua como um mecanismo de enfrentamento formidável. E é muito curioso notar como essa busca por segurança e por baixar as armas se manifesta fisicamente no nosso dia a dia. Isso nos leva a uma transição fantástica que o vídeo faz para o Salmo 91. Clássico. O pastor comenta sobre um fenômeno cultural fortíssimo no Brasil. O fato de o Salmo 91 ser tão emblemático que é quase regra vermos Bíblias abertas exatamente nessa página. Elas estão em balcões de padarias, mesas de escritórios, estantes de casas. Muitas vezes são Bíblias com as folhas já amareladas pelo sol, acumulando poeira, servindo
como uma espécie de amuleto de proteção físico e espacial. É um objeto que ganha uma aura de proteção. O livro fica lá exposto para repelir o mal, mas as pessoas raramente param para ler as palavras. É o que podemos chamar de coisificação de um texto sagrado ou a criação de um tótem. A necessidade humana de concretude é tão grande que transforma o objeto livro em um escudo mágico. E a jogada retórica do orador nesse momento é justamente tentar desconstruir o uso desse salmo como um mero talismã. Ele tira o foco do objeto. Sim, ele chama a audiência para uma compreensão muito mais imersiva, argumentando que a presença física do livro não serve de absolutamente nada se não houver uma vivência mental e espiritual daquelas palavras. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material começa a destrinchar as metáforas do Salmo 91, exigindo que quem escuta preste atenção nas imagens de perigo e proteção. Por exemplo, ele cita a proteção contra o laço do passarinheiro, que era o caçador de aves da época. Uma armadilha muito sutil. O pastor não deixa isso no passado agrário. Ele traduz o laço como as armadilhas invisíveis e diárias do nosso presente. Aquela fofoca corporativa para tentar derrubar alguém, a fraude financeira no celular, as tentações que sabotam a rotina nos pequenos detalhes. Em contraste com a armadilha sorrateira, ele evoca a imagem gigantesca de Deus como uma ave majestosa que cobre os filhotes com as próprias asas, oferecendo um refúgio acolhedor e impenetrável. Para capturar a força bruta dessas imagens, precisamos olhar para o contexto histórico que o vídeo aborda. O salmo é comumente atribuído ao rei Davi. E a figura de Davi aqui não é retratada apenas como a de um monarca no trono, mas como a de um guerreiro implacável. Um líder que vivia sob ameaça e ataque constante, de dia e de noite. Um estado de alerta contínuo. O salmo usa palavras pesadas. Fala em não temer o pavor que espreita na noite, a flecha que voa de dia, a peste que se move nas trevas ou a mortandade que devasta ao meio-dia. É uma linguagem bélica, de cerco militar. O orador usa com maestria esse cenário de campo de batalha para espelhar e validar a sensação de hipervigilância que as pessoas sentem hoje. Aquela ansiedade crônica. Muitos vivem como se estivessem literalmente sob cerco. Cerco de boletos, de diagnósticos médicos assustadores e de uma instabilidade social que não dá trégua. É um paralelo perfeito. E no meio desse cenário de batalha, o vídeo chega àquele verso que é provavelmente um dos mais recitados da história. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Parece uma promessa de imunidade absoluta, um escudo de força quase de ficção científica. Mas o pastor faz uma pausa dramática aí. Ele introduz uma regra de ouro que muda completamente a dinâmica da promessa. Exato, esse é um ponto de virada crucial na narrativa. O orador enfatiza de forma muito incisiva que essa imunidade almejada é estritamente condicional. Não é de graça. Não é um passe livre e automático. O texto diz que a promessa se aplica exclusivamente àqueles que habitam no esconderijo. Ou seja, aqueles que mantêm o temor reverencial e não se afastam da presença divina por livre e espontânea vontade. E qual é a função dessa condicionalidade na cabeça de quem escuta? Porque, à primeira vista, parece que ele está tirando o conforto que acabou de oferecer. Na verdade, é um recurso psicológico de engajamento poderoso. Se a proteção fosse incondicional e garantida independentemente das ações humanas, a narrativa geraria apatia. Ao introduzir a condição do tipo você precisa se manter próximo
montanhas não eram apenas acidentes geográficos. Eram chamados altos, os locais tradicionais. O argumento central é que nada disso, nenhum objeto tátil ou figura humana de autoridade, tem o poder de blindar a vida de alguém. O nível de exigência do vídeo é uma confiança radical e inabalável apenas na força invisível. Inabalável, o material
do mundo. Parar de lutar contra a correnteza e simplesmente flutuar. E essa jornada toda nos deixa com uma reflexão provocativa. Se o grande alívio encontrado nessas histórias milenares vem justamente do ato radical de abrir mão do controle. Seja o pescador ou o guerreiro. Exato. Seja o pescador que joga a rede contra o próprio conhecimento, ou o guerreiro que confia a própria vida a um sentinela invisível. Até que ponto a exaustão implacável que sentimos hoje não é apenas a consequência de uma ilusão muito bem vendida pela vida moderna? A ilusão de que somos capazes e, pior ainda, de que temos a obrigação de dominar e controlar até a última variável das nossas histórias. Fica aí essa provocação para pensar. Muito obrigado pela companhia nesta análise profunda e até o nosso próximo mergulho.